O primeiro passo é a gente contextualizar, né, a obra em questão, aí, a crítica da filosofia do direito do Hegel. E aí a contextualização dessa obra, para a gente melhor aprendê-la, né, exige necessariamente uma introdução sobre a trajetória do Marx. Ou seja, aquilo que eu disse, olhar no Marx uma teoria social, uma nova ontologia, cabe agora a gente tentar demonstrar que isso é verdadeiro fazendo uma biobibliografia, sabe? Meio que mostrando a sua produção, em que contexto, e tentando mostrar quais são as problemáticas que estão envolvidas, né, com a constituição dessa teoria social, né? Com o que a gente tem que tomar cuidado para fazer um estudo sobre o pensamento do Marx. O Marx tem uma trajetória peculiar em relação a outros pensadores do Ocidente. Essa trajetória peculiar está necessariamente articulada com a especificidade com a qual ele constituiu o seu pensamento, a sua obra, né? Então, Marx é um sujeito que é oriundo da classe média, né? Seu pai tinha uma condição financeira relativamente estável, era, né, um sujeito que era formado em direito e, portanto, o Marx nunca passou nenhum aperreio do ponto de vista existencial, né? Do ponto de vista econômico, financeiro. Ele não era um homem rico, mas bem nascido, nesse sentido que, imagina, nessa época, né, se hoje em dia a gente ainda sofre com um tanto de elitismo de quem atinge a universidade, então imagina a época de Marx, como isso era acentuado. Então é alguém que teve a disponibilidade de poder estar na universidade e ele, vamos partir daí da sua trajetória. E Marx vai fazer o curso de Direito, meio aquela coisa, né, imposta pela família, né? Não é o teu caso, Débora, né? Mas foi o caso do Marx. E lá, chegando, fazendo a faculdade de Direito, ele muda de curso, acaba terminando o curso em Filosofia, né? O primeiro resultado que se tem notícia e que hoje em dia tem importância para o estudo do pensamento, da biobibliografia do Marx, mas não é um texto significante, né, do ponto de vista da tradição do pensamento ocidental, é a sua monografia de final de curso, que lhe concede o título de doutor, né? Doutor em filosofia, que é uma comparação das filosofias da natureza de Demócrito e Epicuro, né? O Zé Paulo brinca que se com esse texto ele tivesse atravessado a rua e sido atropelado por uma charrete, uma carruagem, ninguém nem ia saber quem era o Marx, né? Mas é um doutorado que é diferente do que a gente pensa sobre doutorado hoje em dia, né? Que é dessa formação acadêmica posterior ao mestrado. O doutorado é como se fosse o trabalho de conclusão de um determinado curso. No curso de filosofia, em que o aluno, né, o pretendente, que está ali apresentando o seu TCC, demonstrasse domínio em pelo menos 3 línguas. No caso, grego, latim e alemão, né? Ou seja, era um TCC um pouco mais exigente desses do que a gente tem agora, né? Mas nada que o colocasse ou alçasse a condição de um grande pensador do Ocidente, né? E tudo indicava, pela trajetória do Marx, com quem ele se associou, se filiou, que ele ia seguir a carreira acadêmica, ia ser um professor universitário. Tudo indicava que essa seria o caminho natural das coisas, porque ele acabou nessa sua trajetória se aliando ao que ficou conhecido como juventude hegeliana, ou a esquerda hegeliana, os jovens hegelianos, né? Para a gente poder então entender a crítica à filosofia do direito de Hegel, a gente tem que entender um pouco o significado do que estava em questão nesse contexto. Essa obra, né, do Hegel, salvo erro meu, era de 1821, a filosofia do direito, e lá, nessa obra, está consignada uma expressão que é a seguinte: o real é racional. Você tem duas formas de interpretar essa expressão do Hegel.
Uma primeira, que pode te dar a noção de conformidade, ou seja, o real está sob os desígnios, sob a conformidade da razão, né? Essa aqui é uma interpretação extremamente conservadora, ou seja, o real nada mais é do que a realização da racionalidade. Mas você pode ter sobre essa expressão uma segunda interpretação, que o real pode ser racionalmente apreendido, pode ser compreendido, né? Pela razão humana. Alinhados a essa primeira compreensão, se estruturou, né, a chamada direita hegeliana. E aqui, alinhados a essa compreensão, se estruturou a chamada esquerda hegeliana, ou os jovens hegelianos, aos quais o Marx, né, se alinhou, né, que tem claramente uma compreensão do real como processo, né, como um processo racional, que pode ser racionalmente apreendido pela razão humana. Marx, então, se alinha com esses jovens hegelianos, e tudo indicava que esse alinhamento com os jovens hegelianos, e tendo em vista a importância do Hegel para a cultura alemã, que ele se tornaria professor universitário, né, já uma vez que estava alinhado com aqueles que eram os herdeiros de Hegel. Ocorre que em 1841 ascende ao trono um sujeito chamado Frederico Guilherme IV, naquilo que era a configuração, né, de um conjunto de, eu diria que eram de repúblicas, que formavam o que hoje, modernamente, a gente chama de Alemanha, né? Mas que era muito mais sobre o tacão da Prússia, né? Então ele assume o poder, e a burguesia, a incipiente burguesia alemã, apostava de que a ascensão dele ao poder ia melhorar as condições para o seu desenvolvimento da burguesia. Então você tinha uma burguesia incipiente que julgou que isso aqui representaria um avanço, mas que foi surpreendida que o Frederico Guilherme IV se demonstrou extremamente alinhado com os interesses da aristocracia alemã. Entre outras coisas, né, o Frederico Guilherme IV tentou fazer a limpeza de toda a influência do Hegel da Universidade Alemã, principalmente da Universidade de Berlim. Então ele nomeia para reitor da Universidade de Berlim o Schelling, que era, do ponto de vista teórico, inimigo do Hegel. Ou seja, toda aquela aspiração dos jovens hegelianos, e com eles do Marx, se tornarem professores universitários, né, naufraga. O sujeito, então, está formado lá, doutor em filosofia, né, e tem que ganhar a vida, não da maneira como ele imaginou. Horrível, né, esse aqui, para apagar, mas é o que se tem. O pode estar pior. Que? O pode estar de É. Ah, e esse ano ainda está melhor que o ano que vem, né? Bom, aí o sujeito vai ter que trabalhar. E tendo em vista a sua formação, o sujeito escrevia bem, né, bem formado e tal, ele vai trabalhar num jornal, né, financiado pela incipiente burguesia alemã,
chamado a Gazeta Renana. Na Gazeta Renana, financiado pela burguesia principiante, burguesia alemã, ele deita a falar mal do Frederico Guilherme IV, né? Essas crônicas, essas reportagens por ele elaboradas, hoje em dia estão disponíveis para leitura. Que se chama Sobre a Liberdade de Imprensa. A LPM coletou, né, juntou numa coletânea todos os artigos publicados por ele lá na Gazeta Renana, que tratam principalmente da liberdade de imprensa, uma vez que você tinha, né, uma censura sobre as coisas que eram escritas. Mas ele deitando a falar mal, financiado pela burguesia alemã, é um jornal liberal, para detonar lá o Frederico Guilherme IV. O Frederico Guilherme IV, o que faz? Faz um acordo com essa burguesia incipiente alemã e a burguesia incipiente alemã fecha o jornal. Acabou, ou seja, ele e os amigos dele que estavam escrevendo lá, à torta e à direita, ficam desempregados, vão ter que se virar para outro lugar. É quando Marx parte para um alto exílio em Paris. Na época da Gazeta Renana, ele tem que se confrontar com um caso específico. Que caso específico é esse? O monarca lá, o Frederico Guilherme IV, baixa um decreto imperial suprimindo um direito consuetudinário. Então, há muito tempo na Alemanha, né, região extremamente fria, os desvalidos, os desprovidos, os servos, tinham um direito consuetudinário, né, que está fundado lá no hábito, no costume, né, na tradição cultural, de coletar a lenha. Somente no sul da Alemanha que você tinha, entre aspas, fazendas de madeira, ou seja, tinha corte de madeira e o corte era feito a machadada, né? Então sobrava aquelas lascas, os caras coletavam isso daí, e como isso tinha um valor comercial, eles trocavam por alimento, por comida, por dinheiro, né? por roupa. Tudo bem, como essa lenha tinha um valor comercial, o Frederico Guilherme IV baixa um decreto proibindo a coleta de lenha. Logicamente, né, os servos, né, eles vão se opor a essa decisão e elaboram um movimento de contestação. O Marx, na condição de redator, editor-chefe lá da Gazeta Renana, vai noticiar o caso, vai lá para noticiar o caso. Então, ele se põe frente àquela realidade, o que estava acontecendo lá, e toma um posicionamento, né? Esse posicionamento do Marx está muito mais fundado num preceito ético-moral do que numa leitura correta da realidade, numa leitura em que ele tivesse precisão do ponto de vista teórico do que lá estava acontecendo. Então ele vai lá e fala, pô, esses caras são os desvalidos, eles não vão ter condição de sobrevivência com esse decreto aí. Então ele escreve um artigo a favor dos catadores de lenha, mas ele percebe que a sua formação em filosofia não dava conta de explicar aquele problema. Ele percebe que ali tem um problema de interesses de classes. Ora, são classes com interesses distintos. Só que ele não tinha ainda acervo teórico, arsenal categorial para entender do que se tratava. Mas ele percebia que tinham interesses antagônicos e que se tratava fundamentalmente de uma questão política. Então, o sujeito, que era um filósofo de formação, vai trabalhar num jornal, realiza, que nem dizia lá o Saraiva, né? Realiza, o cara vai trabalhar num jornal, e aí o jornal, meu amigo, você tem que dar a resposta na hora, não é isso?
Não dá para você, olha, eu vou elaborar um projeto para estudar direito o problema e daqui a um ano, com a bolsa do CNPq, eu resolvo. É de um dia para o outro, você tem que se posicionar. Aí ele tem que começar a estabelecer esses posicionamentos. Se posicione e diz o seguinte: minha formação em filosofia não dá conta de eu entender esse problema. A primeira leitura que ele faz é que esse problema é um problema de caráter político. Toma um posicionamento ético-moral, diz, olha, meio assim, o direito à vida tem que vir à frente desse, mas não tem fundamento, ou seja, lhe falta condição teórica para entender. Resolve, aí os caras fecham o jornal, resolve pelo alto exílio em Paris. Por que Paris? Porque Paris estava exilado de tudo quanto era lugar. Exilado alemão, exilado inglês, era um tipo um microcosmo, tudo quanto era fugitivo e tal, estavam todos eles em Paris. Falou, vou para lá para poder resolver esse problema no plano teórico, vou ficar um tempo estudando. Antes disso, o bicho estava apaixonado, né? E aí, feito o Tiago, falou, não, vou casar antes de ir para lá. Ele se dirige a um balneário na Alemanha, chamado Kreuzner, e do período que vai da resolução pelo casamento até a sua lua de mel, inclusive na lua de mel, ele começa a estudar política, né? Eu falo inclusive na lua de mel porque, sabe, as pessoas ficam, pô, mas o cara é maluco, vai pra lua de mel, leva livro. Então, gente, não tinha televisão, não tinha sexy hot, não tinha. Aí o sujeito fala, vai passar o dia inteiro, né? E tem que estudar, o que faz na hora do relaxamento. Aí, é claro que isso é uma brincadeira, você edite, por favor. Aí ele leva inúmeras obras de política. Quais são essas obras de política? Ele leva os clássicos, o que se convencionou chamar de teoria política, de Maquiavel, a Rousseau. E com isso, ele também, ao tratar de Rousseau e tal, tenta tratar da história da Revolução Francesa também, que é, para ele, o principal marco de uma revolução política no Ocidente. Então ele fala, ó, se o problema é político, ó o cara que está com um problema, né, aula de metodologia, o cara está com um problema, lembra aquele negócio da relação sujeito-objeto? Então está posto o problema. Ele diz o seguinte, eu não estou enriquecido como sujeito para entender esse objeto. E à primeira vista, parece que esse objeto tem determinações que são de ordem política, porque se trata de interesses que estão lá em disputa. E mais, já que ele estava interessado na situação da Alemanha, ele leva também aquele que ele considera a maior expressão da cultura alemã na sua obra política, no caso Hegel. Mas a sua obra política, não mais a fenomenologia do espírito que ele conhecia tão bem. Mas o tratado de política do Hegel, que ele diz, ó, se tem alguém que é expressão, né, do pensamento mais evoluído aqui da Alemanha e talvez da Europa, é o Hegel. Então, se eu quero fazer um debate político com o pensamento conservador, eu tenho que pegar a sua expressão mais bem acabada. Tá? A filosofia do direito do Hegel é considerada talvez a sua obra mais conservadora. Daquele pensamento, aquele pensador que diz, ó, o verdadeiro é o todo, ser é processo, isso tudo está na fenomenologia do espírito. Nessa obra do Hegel, você tem talvez a sua veia mais conservadora, porém expressão do pensamento mais bem acabado. Ele diz, ó, se eu quero fazer um debate de caráter político, pensamento conservador, eu tenho que enfrentar a obra do Hegel. Então, alimentado pela teoria política e levando essa obra lá para a lua de mel, o que nós vamos encontrar aqui na crítica da filosofia do direito do Hegel, na primeira parte? Nós vamos encontrar o cara estudando o Hegel e dialogando com o Hegel. Vocês chegaram a dar uma olhadinha na primeira parte? Então vocês vão ver que se trata de um caderno de estudos, né? Que era mais ou menos como ele trabalhava. Então, por exemplo, eu tinha que estudar alguma coisa,
Então deixa eu amaldiçoar o inimigo na língua dele. Então deixa eu ver o que ele fala. Qual é a língua dele? Então os manuscritos de Kreuzner, que formam a crítica da filosofia do direito do Hegel, que vocês viram, é um caderno de estudos. Ele excerta, tira pedaços lá da filosofia do direito do Hegel e vai conversando com esses pedaços, entendendo os pedaços e fazendo observações em torno dele, né? Marx julga que é essa a forma que ele tem de tentar resolver aquele problema que se lhe pôs, aquele que ele nota como o caso dos catadores de lenha do sul da Alemanha. Então, segundo o Zé Paulo, e aí é a compreensão de determinada tradição marxista, não de toda ela, segundo o Zé Paulo e vários outros analistas, o Celso Frederico menos, mas uma série de outros leitores de Marx, o próprio Carlos Nelson Coutinho e tal, nesse momento a gente tem a origem do problema investigativo de Marx. Ou seja, qual é a origem do problema investigativo dele? Que raio de mundo é esse em que a propriedade vem antes que as pessoas? Né? E olhem, com a luz da teoria política. Vamos lembrar aqui, ó, à luz da teoria política, Maquiavel vê o estado de miséria da Itália. Diz, ó, a Itália precisa se unificar para poder progredir. Olha como ele era um homem à frente do seu tempo. Né? A Itália só vai se unificar em 1890. Né? Maquiavel diz, olha, precisa unificar. Para unificar, não vamos achar que nós vamos já fundar uma república. Né? Nós vamos precisar de um monarca. Mas que tipo de monarca? Um monarca que seja esclarecido. Então, o príncipe são lições de política objetivando, né? Um monarca que seja o protótipo do déspota esclarecido. Então, a chamada fundação da teoria política está aqui. Ou seja, o Maquiavel é um sujeito antenado com o Renascimento, antenado com o movimento sociocultural de sua época, e que está dando os primeiros passos do ponto de vista de se pensar a política. Como é que era o exercício do poder antes dessas elaborações que vêm do período renascentista? O rei tinha o exercício do poder legitimado pela igreja, né? Principalmente pela igreja católica. Olha, esse cara é um enviado dos céus aqui na terra, ele tem o sangue azul. Então isso era um fato. Quem ia ser o próximo rei? O primeiro filho do rei. E por que era o primeiro filho, gente? Porque essa é certeza que era dele. Porque supostamente ele teve uma mulher grávida, perdão, uma mulher virgem. O primeiro filho é dele, os outros eu não sei, entendeu? Mas é sério, por causa disso, que é o primogênito, que é o herdeiro. Senão ele pode correr o risco de o segundo filho não ser dele, e aí, né? Só, eu garanti que fosse virgem, mas depois, o negócio de Espírito Santo lá é balela, né? Não tem como, né, prenhar virgem. Então, foi a primeira vez, essa é a certeza. E o exercício do poder se dava assim. Então isso está pré-estabelecido. O que pensa o Maquiavel para avançar? Mas esse cara que herda o poder pode ser um imbecil, pode ser um corintiano qualquer. Aí o que precisa? Precisamos justificar que outro exerça o poder. Desculpa, Dani, é brincadeira, tá? É uma provocação. Eu falei corintiano. Eu falei corintiano, não falei corintiana, tá? Obrigado, meu Deus. O Maquiavel é um avanço porque ele diz o seguinte: não, tem que ser um déspota esclarecido. O príncipe tem que ser um esclarecido. Claro que isso fica ainda mais refinado na voz do Thomas More, lá na Utopia, o Não Lugar. Que diz, ó, vamos para lá, não são 13 ou 16 famílias de nobres. Aí na Utopia não tem propriedade privada, é produção comunal. E nesse lugar, essas famílias vão escolher, olha aí, escolher o seu dirigente, que vai ser necessariamente o mais esclarecido. Isso vem desde o Platão com a ideia do rei filósofo. Então, olha, Maquiavel, Thomas More, eles representam evolução. Então, Marx leu esses caras. Ele leu esses caras, a coisa do déspota esclarecido. Leu também um sujeito chamado Hobbes, que olha para a sociedade que está se formando e fala: rapaz, é um querendo furar o olho do outro, né? O nego para acumular quer que o outro se dane, chega a matar, faz isso, faz aquilo. Diz: olha,
esse lugar aí do privatismo, que o cara não percebe os interesses universais, os interesses gerais, esse é o reino da miséria física e moral. Nós precisamos do quê? De um ente para fora disso daqui, que garanta um contrato entre as pessoas. Que contrato é esse, o contrato social? Todo mundo assina um contrato que nós vamos respeitar o Estado. E o Estado, no caso do Hobbes, lá, o Leviatã, vai colocar um limite à ganância das pessoas. O Marx está lendo lá também o Hobbes. Mas lê o Locke também, que vai dizer, esse Hobbes é um maluco. Imagina, a prosperidade, o acúmulo, é sinal de que o olho de Deus está posto no cara e está dizendo, pô, que legal. Isso associado, né, com a reforma protestante e tal, vai gerar um certo conforto à burguesia, né, que começava a se fortalecer. Então o cara ia para a igreja, imagina, o lucro é um pecado mortal. Chegava o Jorge lá, que acumulou terras e terras em Guanambi, e falou, olha, esse sujeito é um sem vergonha, um desgraçado, né? Com a reforma protestante, com o desenvolvimento do pensamento liberal, o cara passa a ficar numa situação mais tranquila, que vai dizer, olha, a prosperidade é um desígnio de um servo de Deus, ele está prosperando, né? O Weber, que não entendeu direito as coisas, né, ele vai dizer que o espírito do capitalismo, né, é a ética protestante. Não, na verdade, a ética protestante, ela é como se fosse a superestrutura ideológica necessária a esse mundo que estava se transformando, não o contrário. Não é a ética protestante que colocou um novo mundo, mas ela trouxe conforto, indiscutivelmente, ao sujeito que agora poderia ir para a igreja e tal, dizer, não, ser rico. Né? O Locke vai dizer, olha, existe um estado de natureza que é esse, que é o de ser proprietário, direito natural fundamental, direito à propriedade. Né? O Estado não pode atrapalhar isso, o Estado tem que garantir esse acúmulo. Marx está lendo também lá o Hobbes. E qual a posição do Hegel em relação a isso? Parecida com a do Hobbes, sem ser tão reacionária. Vai dizer, a sociedade civil é o reino da miséria física e moral. E o que é sociedade civil na cabeça dessas pessoas? O que não é Estado. O que não é Estado é a sociedade civil. É o reino da miséria física e moral. E o Estado é o elemento racionador disso daí, é o que bota razão nisso daí. O Marx, então, lê a filosofia do direito do Hegel, que defendia isso, tá? Defendia que a sociedade civil é o reino da miséria física e moral, e o Estado é um ente como que apartado, que coloca o espírito fundante da sociedade civil, tá? Tudo bem até aí, gente? Tranquilo? Qual é a descoberta do Marx? Acho que cabe aqui ainda, só preciso me abaixar um pouco, não sei se atrapalha muito aí. Qual é a descoberta do Marx? Tinha um outro elemento de qual ele é legatário na cultura alemã, que é a influência de um sujeito que, salvo erro meu, em 1841, publica uma obra fundamental chamada A Essência do Cristianismo. O sujeito que chama Ludwig Feuerbach. Esse sujeito estuda a fenomenologia do espírito, assim como Marx estudou, e vai fazer uma crítica ao Hegel, vai fazer na fenomenologia do espírito, ou seja, no pensamento hegeliano como um todo, especialmente na fenomenologia do espírito, você tem uma inversão entre sujeito e predicado. O que é predicado passa por ser sujeito, e o que é sujeito, né, se torna predicado. Essa é a essência do cristianismo quando a gente bota o olho na religião. Na fenomenologia do espírito, em linhas gerais, né, de uma maneira muito superficial, o que vai dizer o Hegel? Que olha, no princípio era o espírito absoluto, né, na explicação do real como processo e tal. Olha, tem um espírito, que é o espírito absoluto, que entra em contradição consigo próprio, se esfacela, né, se esquarteja e coloca o mundo. E aí vem o espírito mundo. Esse espírito mundo, ele não é algo estático, ele está em processo o tempo inteiro, com as suas contradições, por isso que ser é processo, né? Então, a afirmação, a tríade
da dialética hegeliana, a afirmação do espírito absoluto, a negação, o espírito mundo, a síntese, a reconciliação do espírito mundo com o espírito absoluto. Então, para o Hegel, existe uma consciência que está posta no mundo, a consciência em si, e que nesse espírito mundo, nós, os homens, vamos tomando consciência dessa consciência que está posta no mundo, até que essa consciência em si se torna consciência para si. Aí vem a teleologia finalística, o fim da história, que seria a gente se reconciliar com o espírito absoluto, que seria um momento de síntese. Só que ele diz que o momento original é esse do espírito absoluto. Se a gente traduz isso para o pensamento religioso, esse espírito absoluto nós podemos usar como sinônimo Deus. Deus se esfacelou, pôs o mundo. Uma vez aqui, não tem a coisa do livre-arbítrio e tal, a realidade é processo, os homens colocam isso em movimento, mas tem uma hora que eles se reconciliam com o espírito absoluto, que você pode interpretar, sei lá, como a morte, aí você vai para outro plano e tem acesso à essência, né? Ou então, de um movimento posto aqui mesmo, em que a gente tome consciência daquilo que foi posto pelo espírito absoluto. Mas essa seria a história do espírito, não a história dos homens. Então, o Feuerbach vai dizer, a essência do cristianismo é uma alienação, uma separação, em que o homem, né, se transforma em predicado e coloca como sujeito algo que é uma criação sua. Ou seja, foram os homens que criaram Deus e não o contrário. Então ele diz, a fenomenologia do espírito do Hegel e o pensamento do Hegel, ele é um pensamento alienante, porque ele transforma em sujeito, ou seja, Deus, aquilo que é resultado da ação dos homens, que é predicado. E vice-versa, e os homens acabam se tornando predicado de um sujeito que eles próprios criaram. Eles alienam o seu poder num ser que está acima deles. Na introdução lá da crítica da filosofia do direito de Hegel, né, vocês conseguiram ler? Vocês veem que, qual é a posição do Marx com relação à religião. Acho que aquele trecho inicial é bem interessante, né? Mas o ópio do povo vem de um contexto, não é? Não é o ópio do povo dizendo, a igreja está aí para falsificar, dominar os outros, nada. Ele está dizendo, olha, é uma circunstância tão, né, tão desumana que isso acaba sendo, né, como falávamos mais aqui de Alarica, maconha, um alterador da consciência para suportar as circunstâncias, né? Então, o Marx leu o Feuerbach, leu e está lá influenciado pelo materialismo sensualista do Feuerbach. Para o Feuerbach, a consciência humana nada mais é do que um espelhamento da realidade, tá? Então por isso que é um materialismo vulgar. A nossa consciência nada mais é do que um espelho da realidade, tá? Então ela acaba pensando num homem passivo, né? Aquela ideia que você é, olha, bem, gente, exemplo, lembra que é sempre mano, que você é um fruto do sistema, né? Está muito vinculado com essa ideia de que, e do próprio positivismo, que os fatos ocorrem independentemente da nossa vontade, né? São expressões de um materialismo vulgar, de um empiricismo, né? Bem rasteiro, de um empirismo bem rasteiro. E aí, mas o Marx está influenciado por essa tradição. Então, Feuerbach é o espírito da crítica de Hegel da Alemanha. Influenciado por isso, o Marx pega aqui a filosofia do direito do Hegel, né, e faz a mesma coisa que o Feuerbach fez. Vocês perceberam? No texto? Ele faz a mesma coisa. Ele diz, qual é o erro? E é genialidade, uma descoberta genial, e que ele não vai abandonar. Mas ele diz, olha, o que o Hegel faz com a sociedade e sociedade civil e Estado é a mesma coisa que o Feuerbach denunciou com relação à religião. Ele transforma em predicado aquilo que é sujeito e transforma em sujeito aquilo que é predicado. Então, não é o Estado que é o elemento fundante da sociedade civil. O elemento fundante do Estado é a sociedade civil. Ou seja, a sociedade civil é o fundante do Estado. O Estado é um resultado, uma resultante de uma determinada sociedade civil. Então eles não são entes separados,
é a expressão jurídico-política de uma determinada sociedade civil. Então ele saca isso, é uma puta sacada, não é, gente? Não é? E é gozado como, apesar de ser uma puta sacada, ela é tão pouco universalizada, generalizada, né? É tão pouco patrimônio do gênero contemporâneo. A grande maioria das pessoas que vocês, para quem vocês vão conversar, com quem vocês forem conversar, vão sempre culpabilizar o governo, o Estado, e não a burguesia, não o capital internacional, não é isso? Ah, também o governo, ou seja, é sinal que essa lógica de que o Estado é um ente apartado, que não é o resultado das relações sociais estabelecidas, né, é a que infelizmente se tornou hegemônica. Né? A grande maioria das pessoas é submetida a uma alienação tamanha que elas acham que de fato o problema da vida delas é o governo, e não a grande burguesia, o grande capital. Eu mostrei um documentário com meus alunos do Michael Moore, o Capitalismo na História de Amor. Sim, eu assisti, é bem legal. Aí foi interessante na parte que ele mostra o presidente discursando e um cara lá assim, ó, fala mais rápido. Aí ele fala assim, quem fala pro presidente andar mais rápido? Quem é esse cara? Esse cara é o dono da empresa tal. Aí eu acho que a partir dali os alunos conseguiram ter essa sacada de que o Estado é construção do... Ah, bem legal. Porque é difícil você demonstrar isso, porque todo tempo a imprensa, né, os meios de comunicação de massa bombardeiam a cabeça das pessoas de forma a ele culpabilizar o governo. E mais, o cara fica submetido a essa política, a pequena política, né, assim com as denúncias, com o denuncismo e tal, e eu sou a favor que se denuncie mesmo corrupção, que está errado, de tal maneira que o sujeito, olha, não tem mecanismo nenhum por essa via. Ou seja, de tal maneira que é melhor resignar. E aí a culpabilização é sempre do governo. Por outro lado, o sujeito tem uma certa admiração por aquele que enriqueceu. Né? Você tem brasileiro que tem orgulho de ter o Eike Batista entre os 10 mais ricos do mundo. Fala, tem um brasileiro entre os 10 mais ricos do mundo. E tal. Pô, e você ainda fica orgulhoso, né, com isso aí. Mas olha só, desde 1843, 44, portanto, a gente já tem condição, do ponto de vista da teoria, de perceber a falácia dessa ideia de se entender o Estado como um ente apartado, tá? Como um ente apartado. Porque nós vamos ver que na tradição marxiana, no pensamento do Marx, não existe nenhum tipo de economicismo, né, que seja capaz de não reconhecer uma relativa autonomia da política. Né? Agora, uma relativa autonomia. Você não entende a economia, você não entende a produção material da vida social. Né? Por outro lado, se você descola da produção material da vida social, você cai no que a gente chama de politicismo. Né? Que é, aí talvez o próximo passo é julgar que o Weber mesmo que tinha razão, né? Que a política é uma vocação, aí já debanda para outra esteira. Óbvio que ele vai aprofundar, que ele vai refinar essa compreensão. Mas nós podemos dizer que nem em Marx e nem no pensamento marxista isso foi de boa qualidade, isso foi abandonado. Ou seja, o Gramsci trabalha com essa lógica. O que o Gramsci vai fazer com a sociedade civil, ela é mais complexa do que aquela explicação que o Marx deu aqui, né? Ele vai falar dos aparelhos políticos, dos aparelhos ideológicos, né? Ele vai complexificar, até porque a sociedade do seu tempo, do Gramsci, era muito mais complexa do que a sociedade no tempo do Marx. Mas essa formulação original, nem o Poulantzas, nem o Gramsci, nem o Marx, nem o Lenin vão abandonar. Que é mostrar que, olha, na verdade está invertido, né? O sujeito é a sociedade civil, o Estado é uma expressão jurídico-política disso daí, de um grau de complexidade muito grande, né? E que aí a tradição política marxista deu conta, acho que penso eu, de saturar de determinações. Desculpa, Joelei, você levantou o braço e eu estou aqui falando. Nesse livro, A Essência do Cristianismo, o Feuerbach ele vai fazer a crítica à fenomenologia do espírito, de Hegel. Mas ele não vai fazer estudo sobre política. A sacação da relação Estado-sociedade, quem fez foi o Marx, né? A partir da luz dessa, acho que dessa
À luz dessa, com certeza, desse pensamento esse texto, a introdução do Manuscritos de Croizon ainda não, que é o de 43. O que nós estamos lendo já é de 43, 44, ele já está no exílio em Paris, né? Então a origem do problema é 43. E lembra que é para os anais franco-alemães, já é um texto para publicação. Nesse texto mesmo, nós vamos ver que logo no comecinho, ele está com o Feuerbach, mas já está fazendo a ligação do Feuerbach. O Homem ao Mundo dos Homens é claramente uma crítica ao Feuerbach. Porque o Feuerbach lembra do materialismo vulgar. Marx vai dizer, não, o homem é uma construção sua. Não é? O que ele pensa não é tão somente o espelhamento da realidade. É também ato, efetividade humana. Então, quer dizer, é uma influência do Feuerbach, mas que é uma influência, isso é polêmico, viu, Joris? Se você pegar um texto de um marxista super respeitado, que é o Celso Frederico, ele vai mostrar as origens da ontologia do ser social no jovem Marx. E ele defende que até a ideologia alemã, Marx ainda estava fortemente influenciado pelo Feuerbach, né? Isso que eu estou generalizando aqui com você é a compreensão do Zé Paulo. De que, olha, ele está influenciado, mas já está fazendo a crítica. Eu acho que a do Zé Paulo é mais convincente, porque se vocês tiverem a oportunidade de ler todos os textos, nos manuscritos você já tem um caminho de volta do Marx em relação ao Hegel. Então aqui ele está fazendo a crítica. Nos manuscritos, né, principalmente no terceiro manuscrito, ele vai falar da fenomenologia, e o trato que ele tem com Hegel é meio assim de um retorno, não um retorno materialista, claro, mas retomando o velho mestre e já descendo a lenha do Feuerbach. Na ideologia alemã ele vai estar explícito, né? Mas aí a ideologia alemã é o acerto de contas dele e do Engels com todas as influências recebidas, inclusive da do Feuerbach. E aí vai ter as teses sobre Feuerbach, e a crítica é direta, mas não só ele, né? Mas aí ao Bauer, né? Todos os jovens hegelianos E é gozado que na ideologia alemã a crítica toda é esse acerto de contas, que é ao mesmo tempo, né, como eu diria, porque, né, é óbvio que todo o tempo Marx tem uma posição crítica em relação ao Hegel, mas se tem alguém que eles restabelecem ali é o Hegel, né? Ou seja, o que demonstra que, na minha opinião, que a tese do Lukács sobre a influência do Hegel no pensamento do Marx, ela é profícua, né, assim, que retoma a grandeza do Hegel. Então, esse é o quadro teórico que dá origem a essa obra. Então, a influência do Feuerbach, a influência, né, do Hegel, real e racional, a esquerda hegeliana, a adesão que ele faz. Então, tudo isso daí está posto lá. Então, imagina, assim, vamos supor que venham agora coisas que são uma hipótese impossível, tá, Débora? Mas que vem uma obra aí que mostra que o Marx errou em tudo, né? Então imagina a minha trajetória como vai ser. Puta, já não bastasse ter acabado a União Soviética, agora vem esse cara me falar isso. Acho que é melhor me suicidar mesmo, né? Não, mas aí imagina o cara fazendo a sua nova síntese. Então ele tem o Hegel em alta conta. Então se eu vou debater política, eu vou logo na expressão do Ocidente que ele acha a mais bem acabada. Falar, mas é que é a pobreza de leitura dele. Pobreza de leitura, meu amigo, ele está lendo todos os clássicos da teoria política e continua com essa opinião sobre o Hegel. O Hegel é o cara a ser debatido. Então, esse aí é a expressão mais bem acabada. E está interpretando que o problema é de ordem política. Só que ele chega a um resultado aqui. Qual é esse resultado? Olha, é a sociedade civil que funda o Estado. Como é que eu vou entender o problema dos catadores de lenha? Lembra da relação sujeito-objeto? Só se eu entender a sociedade civil. Como é que eu faço para entender a sociedade civil? Como pesquisar é difícil, né? Porque aí você vai, você pensa que a saída está ali, e você vai, não foi suficiente. Ele não está, ele diz, não dei conta ainda, não é isso que... Ou seja, eu percebi que é a sociedade civil que funda o Estado. Agora, quais são as categorias que podem me decifrar essa sociedade civil? Então, qual é a nossa hipótese de trabalho? Que aqui está a origem do problema investigativo do Marx. É aqui que ele desperta, preciso entender o que é a ordem burguesa, né? Que é o problema que ele vai acompanhar
para o resto da vida. Como todo e bom pensador, é um problema para o resto da vida. Zé Paulo brinca e diz, não é que nem aqui que você tem que inventar problema. Uma hora são os catadores de lixo do DF, aí para o próximo projeto, que a cada 2 anos você tem que mudar no CNPq, aí você arruma um outro objeto e vai, né? Todo grande pensador tem a brincadeira dele que é uma esfinge, né? Que o cara tem que decifrar. E a esfinge do Marx está aqui, ele diz, lembra, catadores de lenha, posicionamento dele, ético-moral, direito à vida, mas eu não entendi o que é isso, a filosofia não dá conta. Então ele vai deslizando de uma crítica filosófica para a crítica política, mas não sacou a essência ainda. Só em Paris que ele vai ter elementos para pensar isso. Em 1844, então, o cara vai para o autoexílio em Paris. E porque ele teve um convite de um sujeito chamado, acho que em alemão é Rugi, eu não sei como é que pronuncia. O cara é alemão, é um liberal alemão, que está na França, que está em Paris, e chama o Marx para editar com ele uma revista de exilados proscritos lá, né, entre franceses e alemães, os anais franco-alemães. E o cara, o Marx, falar da capacidade dele de escrita, de síntese e tal, é chovendo molhado, né? Ele rapidamente passou a editor-chefe da Gazeta Renana. Então ele é chamado para ser o editor dessa revista. Nessa revista ele começa a receber artigos para publicação. Nessa revista é que ele vai publicar essa introdução que é o tema nosso aqui da aula, junto com a questão judaica, né? São 2 textos que são publicados nos anais franco-alemães. Mas ele recebe uma série de artigos, entre eles um texto chamado Esboço para a crítica da economia política, escrito por um rapaz 2 anos mais novo que ele, chamado Friedrich Engels. O Engels era da mesma região do Marx, lá da Renana, só que filho de um industrial, um burguês alemão, que tinha associação, o cara tinha uma sociedade com um industrial inglês, e por isso ele tinha uma fábrica em Manchester também. Então aí o que ele faz? Ele bota o filho para ir para lá e diz, esse cara aí está precisando de um outro tipo de formação, manda o filho para a Inglaterra para cuidar das empresas dele, e o cara é um fracasso na gerência das empresas do pai, né? Mas o cara indo para a Inglaterra, o que acontece com ele? Ele toma contato com o movimento operário. E o sujeito, o pessoal brinca que entre os dois o Engels era muito mais agradável, né? Um sujeito divertido, mulherengo, boêmio. E aí ele rapidamente começa a namorar com uma operária, né, irlandesa, porque a gente sabe da questão lá entre Inglaterra e Irlanda, né, principalmente nesse período aí. Então os trabalhadores mais explorados eram os irlandeses da Inglaterra. Ele começa a namorar com a moça e ele começa a conhecer a vida operária, o movimento operário, né? E fruto de estar lá na Inglaterra, ele tem contato com os textos do Adam Smith, do Ricardo, e faz uma primeira leitura. Escreve um texto de mais ou menos umas 30 páginas e manda para os anais franco-alemães, para o tal do editor, que era o Marx, né? Lê e vê se aprova para publicação. O Marx se refere a esse texto na edição do primeiro, o livro 1 do Capital, ele se refere a esse texto como um esboço genial, né? Esse esboço vai trazer um elemento, se lembra, cara, precisa entender que sociedade civil é essa. Mas quais são os elementos para entender essa sociedade civil? O Marx não os tinha. Ele não tinha tido contato com a economia política. Então o primeiro contato dele com a economia política é por obra do Engels. Ele lê o texto do Engels e fala, cara, aí está a chave para eu entender a sociedade civil burguesa. Se eu quiser entender como é que ela se estrutura, eu tenho que entender como é que ela produz, né? Então, um eixo fundamental da obra do Marx
começa a surgir aqui, né? Segundo os investigadores sérios aí do pensamento do Marx, a obra marxiana se sustenta em 3 eixos fundamentais. Um método dialético. Segundo, a perspectiva revolucionária. Então, por isso que lá na educação, né, quando eu falo, poxa, professor, mas como é que eu uso o método em Marx? Eu falo, poxa, que pergunta sem resposta. Porque um fundamento, um pilar do pensamento do Marx é a perspectiva revolucionária. Então, se você não a tem, né, já fica difícil de você pensar o seu objeto, né? Então, no caso específico, o segundo eixo é a perspectiva revolucionária e o terceiro é a teoria do valor-trabalho, né? A teoria do valor-trabalho ela é fundamental no pensamento do Marx. E essa teoria, ele a extrai, inicialmente, subvertendo, é óbvio, né, dos economistas políticos ingleses. Na verdade, o Adam Smith acho que não era inglês, né? Adam Smith acho que era escocês, não é isso? Bom, depois a gente procura no Wikipedia. É assim que fala? É? Ou Wikipedia? Bom, a gente procura lá. A teoria do valor-trabalho, né, que ele extrai de lá subvertendo. Subvertendo a ponte lá no Capital, lembra? Ele fala como é que se dá a exploração do trabalho, né? Isso aí é um elemento fundamental. Então, quando as pessoas querem, de alguma maneira, fazer desmoronar a obra do Marx, eles vão nesses 3 eixos. A teoria do valor-trabalho, os economistas contemporâneos não tem essa coisa, não, é a oferta e a procura, não sei o que determina o valor, isso é algo ultrapassado e tal. Por quê? Com isso você desmonta a teoria da exploração. Ou seja, só é possibilidade, só é possível o enriquecimento, só é possível o acúmulo de riqueza se ele vier da exploração do trabalho. Ela pode ser direta ou indireta, né? Lembra vocês que tem uma taxa de mais-valia contemporânea que nunca se viu antes, do ponto de vista da capacidade produtiva. Então você tem uma mais-valia circulante que os ricos se estapeiam por ela. O capital especulativo financeiro, o capital industrial. E a gente aí brigando pelos salários, né, de alguma maneira, é dessa mais-valia circulante. Se não fosse a produção, né, nós não estaríamos aqui. E aí você vê a violência de um professor que não se compromete com essas coisas, né? E aí o cara está aqui sustentado por essa produção contemporânea e se marimbando no mundo. Muito bem. Escocês. Hã? Escocês. Escocês, né? Então, ele retira de lá subvertendo. Até então, nós vamos ver na introdução de 1857, isso é claro, ele vem mostrando lá o que fizeram os fisiocratas. Ó, os caras não sacaram que o valor vinha do trabalho. Então, que era o limite da consciência possível. Então, os fisiocratas, como viu que o trabalho era fundamentalmente agrícola, se chover, vai toda a plantação para o saco e tal, os caras, ó, o valor está associado com a terra, eu sou mais rico quanto mais terra eu tenho. Mas sempre foi o trabalho humano que foi a substância geradora de valor. Se as pessoas percebiam ou não percebiam isso, é uma outra questão. A contribuição da economia política... Não. Pois não? Era uma dúvida. Só finalizar esse raciocínio. A contribuição da economia política, dos economistas políticos ingleses, é justamente demonstrar que é o trabalho humano, né? Na verdade, depois vai aperfeiçoar, né? A força de trabalho, aí, que aí nós vamos ver na sua expressão mercantilizada, mas assim, é o trabalho humano que é a substância geradora de valor, tá? Marx vai pegar isso aí. Nós vamos ver na introdução dos manuscritos que até então essa era uma teoria revolucionária, que acompanhava a burguesia revolucionária. Qual que é a ideia? Portanto, se todo mundo trabalhar, nós vamos vencer o pauperismo. Por enquanto, o pauperismo não são as dores do parto, mas nós vamos resolver. Mas nós temos que pôr aristocrata, nós temos que pôr padre, todo mundo para trabalhar, né? Parasita não pode ter. Os economistas políticos, eles são revolucionários nesse sentido, né? Só que o que eles não percebem é que o acúmulo de riqueza vem da exploração do trabalho. Aí é a grande contribuição do Marx, né? A subversão da teoria do valor-trabalho. Muito bem, então aqui, ó, o cara está sacando, precisa entender a sociedade civil para entender o Estado. Agora, que sociedade civil é essa? Né? Representa ele entender como é que ela se estrutura, quais são as suas categorias. Você percebe, então,
Que não é que ele falou, com quais categorias vou enfrentar esse objeto. Ele não sabia essas porras todas. Ele ficou sabendo ao estudar, né? Falou, olha, como é que eu faço a leitura dessa realidade? Quando ele vai indo para essa aventura para além da aparência, vai se enriquecendo como sujeito. Aqui, além disso, dessa contribuição da economia política, que nós vamos ver incipiente nos manuscritos econômicos filosóficos, mas ele já fez uma leitura dos economistas, ele está ainda se apropriando dos manuscritos sobre o trabalho alienado. Então você não vê isso nos textos do Marx antes desse contato com o Engels, antes desse contato com a economia política. Então é um pesquisador se enriquecendo e sacando outras coisas, né? Então ele só vai poder chegar às primeiras elaborações sobre o trabalho alienado que estão lá nos manuscritos em razão dessa primeira aproximação com a economia política. Mas já aqui no texto da introdução da crítica à filosofia do direito de Hegel, introdução, tem uma segunda consequência dessa ida dele a Paris. A ida dele a Paris faz com que ele tenha contato pela primeira vez, né, com as associações de operários e também com o pensamento socialista. Porque na Alemanha isso não existia, você não tinha ainda uma burguesia suficientemente desenvolvida e, portanto, você não tinha manufatura, você não tinha movimento operário constituído. Isso ele vai ter contato indo lá para a França, não é? Então nós vamos ver que na questão judaica ele vai dizer que é um texto menos saturado de determinações do que esse. Ele vai dizer, cara, o judeu está achando que a emancipação dele é de ordem política, se ele tiver direito político, né? Essa emancipação política, ela é importante, nós vamos ver na letra do texto, tá? O que nos ajuda a pensar a discussão da política contemporânea, inclusive, tá? Não para tomar o Marx como Bíblia, para fazer mesmo lá, ele está dizendo, olha, ele não está dizendo que ela é desimportante, ela é importante, mas ela não basta. O que importa é a emancipação humana, e a emancipação humana é a superação da sociedade que gera essas condições. Tudo bem, mas aí ele ainda está apostando no encontro da filosofia clássica com um sujeito histórico específico, que ele ainda não mirou. Aqui na introdução nós vamos ver que ele já sacou, né? Ele já está dizendo, olha, esse espírito revolucionário vai vir do encontro, né, da filosofia clássica alemã, que ele acha a mais bem acabada, com o proletariado. Ele já está mirando, primeiro, o que ele julga que é emancipação, está lá, nesse conjunto de textos, a emancipação humana é a superação dessa ordem social. Sem ela não tem emancipação humana. Então, isso já lhe dá conta de fazer um debate lá com o Walter Bracht e com o Bauman sobre a discussão de emancipação. Ele falou, olha, vamos botar os pingos nos is e ver o que de fato a gente entende por emancipação. Emancipação humana é resultado de um processo revolucionário, da superação de determinadas condições sociais. Aí nós vamos ter claro, quando ele trata da religião, ele diz, olha, o problema não é a religião, o problema a religião é o espírito da alma oprimida, né? É o cheiro com que isso aparece, porém não é ela o problema está mais embaixo, é a superação da sociedade que necessita da religião, né? É isso que é a questão. E mais, aí ele já está se convertendo num pensador comunista. Então, o sujeito que se formou lá em filosofia, que vai lá para Croix, que acha que o problema é político, que tem uma resposta ético-moral à questão dos catadores de lenha, vai para Paris, tem contato com o esboço do Engels e diz, olha, a chave para entender a sociedade civil está aqui, na economia política, né? Vou ter que me aprofundar nisso. E Blá tem contato
com a solidariedade humana dos círculos operários. Primeiro que ele vai morar numa casa que é tipo uma república, que moram várias pessoas, e ele com a sua esposa, recém-casado, e começa a viver num mundo que ele não conhecia na Alemanha, em que a fraternidade é possível, dos círculos operários, das associações de trabalhadores, que até então ele não conhecia, né? Lá ele vai ter contato, e ele e o Engels, que aí já começa a haver a mais longa e duradoura parceria intelectual que o Ocidente conheceu. Ele e o Engels vão ser convidados para participar de uma liga chamada Liga dos Justos, que anteriormente chamou Liga dos Proscritos, aí derivou, se desenvolveu, passou de proscritos, eles começaram a se achar justos, Liga dos Justos, e que aí eles falam, não, tudo bem, se vocês saírem do secretismo que caracteriza a Liga, e a gente manifestar publicamente o que pensa, daí o manifesto do Partido Comunista, a gente topa entrar. E essa liga passa a ser a Liga dos Comunistas, que depois, né, que é responsável nos seus congressos pela elaboração do mais importante documento político que o Ocidente conheceu, que é o Manifesto do Partido Comunista. Então, você tem um cara que, ó como ele está se enriquecendo de determinações da vida, se saturando de determinações para entender o objeto dele, que nasce ali naquele caso, de, como é que essa gente, né, vai viver se o cara diz que ele não pode catar lenha, né? Vem de uma ordem ético-moral, ele diz, mas eu quero entender que o problema é esse. Como na política isso foi tratado? É o reino da miséria física e moral e tal. Pô, isso aqui está errado, os caras estão transformando em sujeito que é predicado e em predicado que é sujeito. Precisamos inverter isso. Só que ele ainda não tem a chave. Vai para Paris, aí vem a chave. Diz, essa aqui é a chave. Só que ele não se apropriou disso ainda, né? E nós vamos ver que esses textos são textos em construção. Só no Capital que nós vamos ver com vocabulário já muito mais preciso sobre as coisas. Mesmo no Manifesto do Partido Comunista, de vez em quando ele trata de explorados e exploradores, e de vez em quando de dominados e dominantes. Desafio você a procurar no Capital ele usar a expressão dominados e dominantes. Daí em diante é só explorados e exploradores. Aí é só exploração do trabalho. Mas aí ele já tem uma precisão categorial. Ele já tem uma precisão conceitual e já demonstrou na teoria da mais-valia como de fato é exploração. E como é que essa exploração ela é sutil. Então, eu estou querendo aqui que vocês acompanhem a trajetória dele para entender por que ele está pensando o que está pensando, que é o contexto dos textos que nós vamos trabalhar. Desculpa, Jorge. Marcelo, quando a gente pensa em socialismo, comunismo, né, a gente praticamente que associa ao marxismo. Né? Tá. Então, a gente chega aqui e enxerga isso, né, o encontro de Marx com o socialismo. Então, esse socialismo já existente, ele se fundava em quais teorias, né, em quais princípios, uma vez que a teoria de Marx foi a ideia principal, né? E nem todo socialismo associa, né, o seu projeto de sociedade, até porque aqui eu estou falando do pensamento socialista, mas o Marx vai ser fundamentalmente um comunista, então mais para frente a gente pode fazer a distinção dessas duas coisas. Mas nem todo pensamento socialista, que é o que alimenta, que ele vai ter contato aqui na França, tem um encontro com o movimento operário. Por exemplo, Robert Owen, ele imaginava que ia se chegar ao socialismo, mas não via como protagonista o movimento operário. Nós podemos dizer que o movimento operário ele é muito maior do que o movimento socialista, né? E inspirado por várias tendências, né? Você pode pensar, por exemplo, o anarquismo, o anarcossindicalismo. Você tem várias inspirações que de uma maneira ou de outra influenciaram o movimento operário. E não necessariamente você tem o pensamento socialista colado com o movimento operário. Marx vai fazer a união das três coisas. Ele focaliza o proletariado urbano como sujeito histórico revolucionário, né? Bebe aí nas fontes do socialismo, subvertendo também, né? Ou seja, né, ele vai ler Fourier, Owen, vai ler os clássicos aí do socialismo na sua formação política em virtude da militância. Porque ele vai virar aqui, em Paris, um militante socialista, um militante... Coisa que até então isso aqui é uma novidade na trajetória dele, do menino que se formou em filosofia, que o pai queria que se formasse em direito,
né? Que queria ser professor universitário, aí foi trabalhar de jornalista. Aí. Aqui ele passa a ser militante também, tanto é que ele vai militar na Liga dos Comunistas e tal. É importante esse aspecto, Jorge, que você levanta aí, me ajuda a adensar, porque é muito fácil e é muito comum você fazer de Marx fazer uma asepsia de Marx e na universidade você fazer marxologia, né? Esquecendo que se trata, né, de uma inspiração de pensamento que tem uma perspectiva revolucionária. Lembra, um dos eixos é esse. Se você tira, aí você faz uma asepsia. Por exemplo, no caso lá do Vygotsky, é isso que fizeram com ele, né, o Juarez. Se tira a perspectiva revolucionária, que ele herda da onde? Da influência de Marx, você faz dele um sócio-interacionista. Qual é que são os... Sócio-interacionista, sócio-utilista. É como se o que ele pretendeu fazer fosse tão somente ver como que as pessoas aprendem. É muito mais que isso. É estudar o que os seres são, né, e por que eles são da maneira que são. Eu acho que a proximidade do Vygotsky com o Lukács tem a ver com isso. Que tipo de leitura de Marx que esses caras fizeram, né? Então, há um encontro. Agora, pela ordem, isso aqui, ó, é maior do que o movimento socialista. O movimento operário é maior que o movimento socialista. E o movimento socialista é maior do que o marxismo. Ele tem múltiplas influências que não só do marxismo. Eu não estou querendo dizer com isso, gente, que é óbvio que nós estamos falando da principal influência do movimento socialista quando a gente pensa a boa tradição marxista e a obra do Marx, né? Acho que não dá para... Ela é fundamental, mas o movimento socialista ele é mais amplo. Pois não, Frank. Só para fazer, você vai estar fazendo os comentários, vai lá. Fazer esclarecimento também sobre a diferenciação do socialismo utópico com o socialismo fundado pelo Marx pelo materialismo. Essa diferenciação do seu comentário. Então, é que eu não opero muito com ela, porque aquilo que se jogou chamar aí, que se autodenominou de marxismo-leninismo, né? Se teve uma influência muito forte, dizer não, o que os caras faziam era uma especulação, e o que a gente faz é ciência, né? Então aí você tem uma ciência que é mais ou menos assim, o materialismo dialético é o método de pensar, e o materialismo histórico é a aplicação disso numa situação concreta da sociedade. Então eu não acho que é incorreto, Efraim. Eu só não fico à vontade de usar para não fazer essa oposição, que em certa medida foi uma oposição que o pensamento conservador fez. Por exemplo, a crítica que o professor, que eu citei outro dia aí, para você não ter que cortar aqui, né, que o Marx fez disciplina com ele lá e tal, ele disse que o que a gente faz é ideologia, o que ele faz é ciência. Entendeu? Aí tem um pouco disso daí. O que nós podemos dizer, e aí eu vou defender quando falar do Manifesto do Partido Comunista, que eu penso que Marx é um pensador pouco afeito, que tem pouca aproximação com qualquer tipo de utopismo. Entendeu? Por quê? O utopismo, que vem da ideia do não lugar, lá da utopia do Tomás Moros, né? Ele está fundado naquela coisa do ao de lá, né? Do mundo que virá. Então é comum no socialismo, no comunismo, cara, na sociedade que nós vamos construir. E aí, velho? Quando? Que hora? Como vai ser? Né? Isso é um elemento processual, que tem que estar fundado numa análise rigorosa, uma análise criteriosa do real. Ou seja, a nossa chance de êxito, porque uma mesma análise do real pode derivar em várias estratégias políticas, mas ela depende de uma análise rigorosa do real, né? E aí o Manifesto do Partido Comunista é isso, uma análise rigorosa do real para ver as possibilidades. Então aqui, burgueses e proletários, que sociedade é essa? O que a gente propõe? Aí vem a proposta dos comunistas. É uma proposta possível em cima daquela análise do real. Mas ela não tem nenhum dado de que é irrealizável, como se pensa a rigor a palavra utopia, né? O não lugar. Ela é realizável pela ação dos homens. E mais que isso, ela é realizável no nosso dia a dia. Aí na ideologia alemã eles vão ser explícitos.
que é o comunismo? O comunismo é o que a gente faz no dia a dia. Isso que nós estamos fazendo agora. Porque senão a gente fica sempre no ao de lá, no que virá, e esse dia a dia de você lá no contra-hegemônico com o seu aluno e tal, isso como não? Entendeu? O fato de a gente estar aqui diariamente construindo o comunismo não quer dizer que nós, infelizmente, não quer dizer que nós vamos ser bem-sucedidos, né? Mas sem isso ele não se realiza. E aí muitas vezes o pensamento das pessoas é sempre idealizador, né? Assim, quando chegar lá as coisas vão ser diferentes. Assim, como assim? Mas dá a impressão que o 14 de julho foi assim, no dia 13, os caras, ó, bora amanhã derrubar a Bastilha? E aí, ó, amanhã 8 horas, todo mundo aí vem com garfo, faca, não sei o que, estilete, e vamos lá derrubar a Bastilha. Ou seja, a queda da Bastilha, ela foi processual, né? A mesma coisa, penso eu, que é, senão a gente cai num etapismo, né? E uma lição do Marx a gente não aprende, da realidade como processo, como vir a ser, que tem tendências, por isso que a gente tem que ter uma análise rigorosa. Então, nesse sentido, eu concordo com você, dizer, olha, não se trata de uma elaboração utópica. Os socialistas utópicos, né, ele vai criticá-los nessa noção de superação, né, eles não partem do real, eles partem das ideias para adaptar as ideias dele, ao mundo das ideias deles. Então, ele vai fazer a crítica dele disso daí. Da realidade pra... Mas a inspiração, de alguma maneira, está presente. Entendeu? Assim não sei se eu me faço claro. Assim como a discussão. Ou seja, é mais ou menos que nem aqui, ó, os caras inverteram a coisa, e por isso tem que ser criticados. Não é o Aldilá que nós vamos fazer agora. Agora, a inspiração generosa está nele também. Durante muito tempo, por culpa do Althusser, né, daquele negócio de jovem Marx da maturidade, que ele faz a ideia de que existe uma ruptura, e que só da ideologia alemã em diante é que nós temos um Marx que presta. Antes era um romântico, humanista, e o humanista tem uma carga muito nociva na crítica do Althusser. O humanismo para ele é algo abstrato, vinculado à religiosidade. Então eles, olha, isso aí só apareceu nos manuscritos, nessas obras aí que são obras infantis, românticas e tal. Mas assim, eu penso que para o Marx ser uma força viva na batalha das ideias, a gente tem que recuperar a generosidade da proposta, entendeu? Eu acho que Marx é, antes de tudo, um humanista. Eu acho que a preocupação dele, desde os catadores de lenha, é dizer, como que a gente pode ter um mundo que seja humano, né? Que não seja fundado na exploração do homem pelo homem. Eu acho que isso é o essencial a ser resgatado. Muito bem, então a gente localizou do ponto de vista histórico. Aí conforme a gente for avançar para a ideologia alemã e tal, eu vou fazendo a mesma coisa, trazendo o contexto histórico. O que nos importa aqui é o contato com a economia política, que já vai estar consignado aí também nos manuscritos econômicos filosóficos. Algumas outras observações eu gostaria de fazer a partida para a gente poder tratar do pensamento do Marx, já que hoje a gente inaugura, né, essa aventura de trabalhar com os próprios textos. Então, dessa conversa inicial, antes de a gente ir para a aventura dos próprios textos, localizar o objeto de investigação do Marx. Ou seja, qual é o objeto de pesquisa dele? É, na verdade, a gênese o desenvolvimento, a consolidação e as crises da ordem burguesa, nascido lá no caso dos coletores de lenha. Entender um problema da realidade, mas aí isso envolve primeiro as condições originais, como é que se originou, né, esse tipo de sociedade fundado na regência do capital sobre o trabalho. Como é que se dá a origem? Então você vai ver lá os textos sobre as formações pré-capitalistas, a acumulação original, textos em que o Marx vai tentar investigar, ou seja, vai dar conta de mostrar a gênese dessa sociedade, do objeto que ele se pôs a investigar. Como é que ele se desenvolveu? Como que se deu
a sua consolidação no quadro das revoluções burguesas, o que isso representou do ponto de vista das relações sociais e da produção da consciência nesse contexto. E o mais importante de tudo, identificar os momentos de crise. Uma legalidade dessas crises, legalidade no sentido não das leis naturais. Em que condições você identifica crises dessa sociedade a fim de identificar momentos revolucionários. Porque tudo isso daqui ele quer compreender para alimentar, né, um projeto revolucionário. A perspectiva revolucionária. Então, ou seja, é um pesquisador altamente interessado, né? Diz, olha, essa sociedade aí precisa ser superada. Mas para que eu tenha sobre ela uma ação efetiva, eu tenho que conhecer muito bem. Isso é um princípio do iluminismo, que é eu só transformo aquilo que eu conheço. Então eu preciso conhecer bem a legalidade, o funcionamento dessa ordem social. Como é que ela se originou, como ela se desenvolveu, de que maneira deu a sua consolidação, e identificar os seus momentos de crise para pensar os aspectos revolucionários. Já na sua fase madura, Marx vai perceber uma legalidade nas crises, que é qual? Olha, quando você tem uma contradição, né, entre relações sociais de produção e o desenvolvimento das forças produtivas, você tem um movimento revolucionário. Ou seja, quando as relações sociais de produção impedem o desenvolvimento das forças produtivas, ou até faz regredir o desenvolvimento das forças produtivas, você tem claramente, por esse objetivo, um momento de crise, um momento que pode ter sobre ele uma ação revolucionária. Não quer dizer que necessariamente isso vai acontecer. Então, por isso que o Mandel, por isso que o Mesaros vão falar em crise do capital aí o tempo todo, porque eles estão olhando para a realidade e estão com razão, né? De fato, o capital vive um momento de crise porque você tem claramente uma contradição entre as relações sociais de produção e o desenvolvimento das forças produtivas. Ou seja, o modo de produção capitalista, a sociedade burguesa, parece ter esgotado qualquer possibilidade civilizatória, né? Vale dizer que ela já teve, não é? Vocês conseguem identificar? Sim ou não? Por exemplo, na passagem do feudalismo para o capitalismo, a sociedade construída à imagem e semelhança da burguesia não representa uma evolução em relação ao feudalismo? Esse aqui é o objeto do Marx. Ele vai cuidar a vida inteira disso. Nós podemos dizer que a sua obra fundamental, o Capital, ele representa a consolidação dessa compreensão, né? Claro que datado o capitalismo que ele viu lá do século XIX, mas o melhor é que ele apanha como que aquele capitalismo funciona, mas ele apanha a legalidade, não legalidade, insisto, no sentido das ciências naturais, a legalidade do funcionamento do capital, tá? Óbvio que é uma análise que tem que ser atualizada, e em certa medida vem sendo, né? O Mandel, com a ideia do capitalismo tardio, fez avançar a análise, ou seja, uma economia política do nosso tempo. Mesaros tem cuidado disso, de uma economia política do nosso tempo, porque são inúmeras as mudanças, né, em torno das relações sociais de produção e das forças produtivas, mas nada que altere a legalidade fundamental. Isso quer dizer que o pensamento do Marx, para a gente entender o contemporâneo, ele é insuficiente, né? Isso não viola, né, nenhum de nós que está aqui que pensa a partir do Marx, não é verdade? Não parece ser uma obviedade? Você diz, pô, o cara é um pensador do século XIX, mas a grandeza, a genialidade dele foi tamanha, genialidade não no sentido, né, místico, mas se lembra quantas horas ele passava na biblioteca de Londres estudando, né? A própria compreensão da teoria dele nos faz afirmar isso, né? Que não é possível explicar toda a complexidade atual a partir. Mas é que acho que fruto da nossa herança judaico-cristã, a gente tende a querer sempre uma religião, né? Então, assim, como um fundamento finalístico, qual o sentido de tudo isso, da finitude e tal, não adianta, né? Aqui o cara vai dizer, ó, as relações sociais de produção são essas. E em razão disso, né, numa mútua determinação, os homens pensam como pensam, né?
julgam que são mais felizes quanto mais mercadorias possuem, né? Funda um caldo cultural que determina as nossas aspirações, os nossos desejos, a nossa maneira de ser. Tudo isso daí é explicável e poderia ser diferente do que é. Agora, tem determinações contemporâneas que Marx não as viu, né? Zé Paulo brinca muito, olha, se você está querendo uma teoria da subjetividade em Marx, não procure aqui, né? O que você pode ter é elementos muito ricos para pensar a questão da subjetividade, mas não era um problema da época do Marx, a questão da subjetividade, né? Ele vai ser um problema do século XX, não do século XIX. Então, aqui você tem elementos, é nesse sentido que é insuficiente. Insuficiente, porque não tem como, né? Lembra? Vai ter lá na introdução de 57 a anatomia do homem que explica a anatomia do macaco. Então nós temos um grau de complexidade de capitalismo muito maior do que Marx viu. Agora, a lógica geral, ele sacou e por isso vai dizer o Zé Paulo também. Apesar de insuficiente, ele é absolutamente indispensável. Você não entende a sua realidade sem se relacionar aqui com Marx, sem compreender, se apropriar da elaboração dele, né? E ele vai dizer mais, olha, só Marx não dá, né? Só Marx não dá, é insuficiente, mas já é alguma coisa. Sem o Marx, você não vai entender praticamente nada. Contra o Marx, aí você cancela a possibilidade de compreensão da realidade, porque aí você cancela um caldo cultural que te dá inúmeros elementos que decifram essa realidade social, tá certo? Então é nesse sentido que ele fala. Agora lembra lá dos 3 pilares? Então esse é o objeto do cara. Como é que ele desenvolve esse objeto? Vem um pouco da sua trajetória. Então aí ele vai se apropriar lá da influência da filosofia clássica alemã e principalmente do Hegel, de onde vem a questão do método dialético, que é um dos pilares, dos economistas políticos, de onde vem a teoria do valor-trabalho, e da terceira fonte constitutiva, que é da teoria política, especialmente do pensamento comunista socialista, de onde vem a perspectiva revolucionária, tá certo? Imagina esse tipo de elaboração, qual o destino dela, né? Então, nós vamos ter uma série de problemas. Você já viram, é outra brincadeira do Zé Paulo, já viram alguém ter os seus direitos civis e políticos caçados por ser weberiano? Não tem, né? Agora, por ser marxista, tem um monte. Então, a perspectiva revolucionária vai fazer com que o resultado das suas elaborações, ou seja, a fortuna crítica, né, da elaboração do Marx, tenha um destino extremamente complicado, né? Primeiro, que há um problema relacionado com a censura, mesmo à época de Marx, né? E só para vocês terem uma ideia do que isso representou. Esse texto que a gente está lendo aqui, não a introdução, mas os manuscritos de Kreuzner, eles só ficam disponíveis em 1929, salvo erro meu, 29 ou 27. Depois eu corrijo se estiver errado, tá bom? Avisa os nossos telespectadores que eu vou dar uma olhada, vou conferir a data. Mas é entre a década de 20 e 30, salvo eu, o meu em 29, né? Os manuscritos econômico-filosóficos têm a sua primeira publicação em 1932. A ideologia alemã, então aqui ó, MEF, Crítica da Filosofia de Direito do Hegel, Manuscritos Econômicos Filosóficos, Ideologia Alemã, 1932. Disponível para qualquer língua. Pergunto para vocês, o Lenin leu a Ideologia Alemã? Então, nós tivemos uma revolução, a mais importante revolução do Ocidente. A principal liderança, que é um homem absolutamente erudito, né? Um pensador no sentido profundo do termo, diferentemente do Stalin, ele não teve acesso, ele morreu sem ter acesso, né? A obra, por exemplo, a Rosa Luxemburgo não leu a Ideologia Alemã, uma grande revolucionária do porte da Rosa Luxemburgo.
Isso se deveu à censura, à fortuna crítica, ou seja, o destino das obras do Marx. O primeiro volume do Capital é publicado em 1867. Ele só chega para uma versão disponível para o brasileiro em 1967, 100 anos depois. Os manuscritos econômicos filosóficos foram publicados em 1844. Você só vai ter quase 100 anos depois uma edição disponível para qualquer pessoa, né? O Lukács tem previamente um contato com isso. Lembra que o Sérgio Lessa contou? Como ele era um proscrito, falou, põe ele para fazer, pega aquele negócio que está enrolado lá e põe ele para ler. E eram os manuscritos. Então ele lê o material lá que a União Soviética tinha comprado. Acaba sendo um privilégio o castigo dele, né? Que faz ele ter essa leitura da ontologia que ele teve, né? Que é a máxima ontologia. Mas disponível para qualquer um de nós ler só a partir de 1932. Para nós lermos assim, entre aspas, né? Porque a gente não sabe alemão, né? Eu não sei vocês, eu não sei alemão, né? Então, assim, disponível para que alguém pudesse ler, né? Então, aí quando você vai pensando nos regimes de exceção, então, aí a coisa complica mais. Então essa censura, ela não ficou circunscrita ao século XIX. Peguei o caso aí do Anos Rebeldes lá e da Capital para mostrar como é que foi isso daí, uma coisa extremamente complicada. Então isso já prejudicou a recepção da obra de Marx, vocês concordam comigo? Então vamos pensar os bons leitores, só dei exemplo de bons leitores, Rosa Luxemburgo, Lenin, Gramsci, na cadeia não teve acesso à ideologia alemã, entendeu? E foi um pensador que foi, e aí mostra a grandeza do caso, porque não teve acesso a uma obra tão importante quanto essa. Então não vamos nem falar do Althusser, desses vagabundos aí, só dos bons mesmo, e esses caras não tiveram acesso a isso, a Rosa, não tiveram acesso. Então isso aí já gera um problema na compreensão, vocês não acham? Eu estou aqui sendo fundamentalista, mas sem dúvida nenhuma gera um problema de compreensão. Tá? Muito bem. Além disso, você tem o problema da compreensão enviesada, muitas vezes materializada na ação política, que de onde gera o tal ou os tais dos marxismos, né? A obra de Marx é um convite à ação revolucionária. Então é absolutamente legítimo que cada um faça uma interpretação no seu contexto histórico, na sua região, e tire de Marx aquilo que seja instrumental para a luta revolucionária. Então, por exemplo, o Mariátegui, no Peru, ele tem que enfrentar uma situação concreta, num lugar que não tinha movimento operário. 90% da população era de indígena. Então o marxismo dele vai ser marcado pelas suas circunstâncias. E mesmo assim é considerado talvez o principal intelectual da América do Sul, né? O Gramsci latino-americano, o Mariátegui. Mas ele pega lá as elaborações do Marx e tal para pensar a sua situação concreta. E eu os convido a fazer a mesma coisa, tá? Para a gente não cair naquela loucura de dizer, olha, você vai entender o Marx se for no alemão, né? Então eu preciso fazer uma exegese de todos os textos do Marx para ir ver a ação revolucionária. Não é esse o espírito da obra do Marx. Acho que é de apanhar a lógica geral e pensar a ação revolucionária nas suas circunstâncias concretas, tá? Claro que é uma ação revolucionária também, para a gente não ficar incomodado, a batalha das ideias que a gente enfrenta, do ponto de vista dos nossos objetos teóricos, das polêmicas que a gente estabelece. O movimento revolucionário depende também dessa ação. Senão a gente cai, né, no preconceito existente com a produção teórica, ou seja, é comum, principalmente para quem militou em partido, sempre tem, né, os ativistas e os teóricos. Aí um com preconceito do outro e tal, que é uma bobagem, né? Na verdade, o movimento revolucionário depende da ação e depende da reflexão teórica. O Manifesto do Partido Comunista talvez seja o exemplo mais concreto disso daí, nós vamos ter a oportunidade de ler. Ele faz uma análise teórica antes de pensar a programática política e dizendo, olha, uma coisa está debitada à outra, o sucesso da ação depende de uma boa análise. Então, é legítimo a existência do marxismo ou dos marxismos, é isso que eu estou querendo dizer. Agora,
marxismos, nós temos de vários tipos, e nós temos alguns que acabaram por enriquecer a obra de Marx, tematizando questões que não eram de sua época, que não eram do seu tempo. Vamos pensar o caso do Gramsci, tá? E vamos ver a tal da compreensão restrita e compreensão ampliada de Estado. Nós vamos ver que em 1848 Marx e Engels vão dizer: o executivo do Estado é o comitê para gerir os negócios da burguesia. 1848, pergunto para você, as pessoas tinham sido universalizados os direitos políticos? Não. Não há à toa que esses dois pensadores, nesse contexto, quando eles pensam em revolução, eles pensam numa insurreição armada. Qual o modelo revolucionário deles? A Revolução Francesa. Você não tinha os direitos políticos universalizados. Essa mesma posição eles não vão ter possibilidade de rever e de rediscutir o Estado como fizeram no manifesto. Porém, na fala de Marx, da Associação Internacional dos Trabalhadores, lá no início da década de 60, ele vai saudar como uma conquista da economia política do proletariado sobre a economia política da burguesia o estabelecimento da jornada de trabalho de 10 horas. 10 horas. Ou seja, ele vai saudar, o que demonstra que o Marx também estava antenado com a ideia das conquistas de direitos, né? Muito embora ele não retome esse tema sobre a discussão do Estado. Agora, o Gramsci viveu uma situação completamente distinta do ponto de vista histórico, não das suas condições objetivas, que foram as condições do cárcere, né? Mas a Europa para a qual ele está olhando é uma Europa distinta do que foi a União Soviética, é uma Europa na qual você já vê o direito das associações, né? Dos partidos de esquerda, de mobilização, de processos de outro tipo. E aí ele vai dizer, então essa contradição que está aqui na sociedade civil como um todo, também está nos aparelhos políticos, também está no Estado. E aí ele vai pensar um processo revolucionário que é de outra ordem. E daí vem a ideia de que ele ampliou a concepção do Estado, por quê? Para o Marx, o Estado, até 1848, era o executivo do Estado, é o que está escrito, não é o Estado como um todo, mas o executivo do Estado é o comitê para gerir os negócios da burguesia. Então, o que se chama de Estado restrito? Olha, ele restringe o Estado a um instrumento de dominação. Qual a noção de Estado ampliado? Já se percebe que o Estado é perpassado por contradições. Vai dizer o Carlos Nelson Coutinho, Marx estava certo no período que ele analisou. Agora, o enriquecimento que eu estou me referindo é esse que Gramsci faz, ao analisar concretamente uma situação concreta. Diz, o Estado é diferente daquele lá. Então, a inspiração da obra de Marx, como você sinalizou, Jorge, ela demanda isso. Demanda o princípio da revisão, não o revisionismo no sentido político que teve, mas de eu colocar em dúvida aquilo que está estabelecido. Porque senão eu caio num fundamentalismo estéril, né? Totalmente contraditório com o espírito da obra de Marx, que está fundado na ideia de que ser é vir a ser, que ser é processo. Então, se eu compreendo a realidade como processual e, portanto, o pensamento tem que apoiar essa processualidade, como trabalhar com fundamentalismos? Infelizmente, nós tivemos inúmeras tradições marxistas, né, que empobreceram. Que chegaram, inclusive, a distorcer as elaborações de Marx, né? Então, se por um lado tem a censura, por outro lado tem os próprios aliados, ou supostos aliados, né? Então você pode dizer que você tem uma rica tradição marxista, e desses diversos marxismos, vocês entenderam por que marxismo? O marxismo do Mariátegui é diferente do marxismo do Gramsci, que é diferente do marxismo da Rosa Luxemburgo, que é diferente do marxismo do Lenin, que está muito marcado pela ação revolucionária e pelas circunstâncias concretas. Então, por exemplo,
é muitas vezes infértil você pensar exemplos futuros estagnados no passado. Não que você não deva olhar para o passado para pensar as perspectivas, tá? O que eu quero dizer exatamente com isso? O sujeito olha para a situação da União Soviética. É sabida a polêmica sobre a possibilidade do socialismo num país só. Já ouviram falar? Lenin é adepto dessa tese. Por quê? Porque a circunstância concreta dele lá era de insulamento da Revolução Russa. E ele disse, ó, podemos tocar sim, vamos resistir. Tem a ver com as suas circunstâncias concretas. Aí, hoje em dia, você pega um trotskista qualquer, o cara diz, tá vendo como Trotsky já tinha razão, que a revolução tinha que ser permanente, tinha que ser necessariamente universal. Eu tenho certeza absoluta que a Revolução Russa não naufragou por causa disso. Isso é um elemento de determinação, mas não é só isso, né? Acho que ela naufragou muito mais por não ter socializado o poder e a política do que se dava só num único país. Tem mais a ver com mecanismos que são próprios e que eu só vou conseguir entender se eu entender aquela situação singular, né? Outra coisa com relação ao socialismo cubano, outra coisa com relação ao socialismo, por exemplo, na África, né? Na África é o único lugar que você vai pela Avenida Marx e depois você vai dobrar, entrar que é cruzada pela Avenida Engels, né? Em Angola, especificamente, você encontra ruas, não sei se ainda agora, né? Moçambique, Angola, foram claramente revoluções de descolonização. Vocês já assistiram filmes sobre essas coisas, né? Tem Quando os Cravos Murcharam, um filme sobre o movimento tenentista português, aí mostra a situação de Angola. A Batalha de Argel, vocês nunca assistiram? Batalha de Argel? A Batalha de Argel ela é responsável por a gente ter perdido a Copa de 98. Por quê? Não fosse... Se ela tivesse acontecido antes e tal, o Zidane, né, já era argelino e não ia jogar pela França. Aí a gente teria mais chance de ganhar aquela Copa. Mas como foi tardiamente, ele ainda a Argélia estava sob o domínio da França quando os pais dele migraram. Mas a Batalha de Argel é claramente um movimento de descolonização. Cara, é difícil no movimento de descolonização você já dar elementos de que socialismo que você está construindo, né? Por exemplo, Angola sai dessa revolução de descolonização com a maior população de crianças mutiladas que o mundo conheceu, por causa das bombas que Portugal, as minas que Portugal deixou por lá, né? Brincadeira de mau gosto, né, Juarez? Assim, mas para o sítio do Pica-Pau Amarelo foi bom porque você passou a ter um monte lá de dublê, mas que é um absurdo, né? É um absurdo de uma violência que facilmente se esqueceu por aí, né? Assim, hoje em dia, se você assistir aqueles filmes Diamantes de Sangue, então você vê o papel destinado à África na divisão sociotécnica, da visão da desigualdade mundial. O duro, o que mais atenta contra a gente quando a gente assiste aqueles filmes, né? O Jardineiro Fiel, Diamantes de Sangue, o que mais choca é saber que tudo aquilo é verdade, né? Não é só uma ficção para mostrar o amor de um diplomata por uma ativista, né? Mas é que de fato os caras testam medicamentos em seres humanos vivos lá e dane-se, porque esse é o país. Na verdade, eles estimulam as guerras étnicas lá, porque é para vender arma, né? Para trocar por diamante, lá tudo infelizmente é verdade. Não fosse, portanto, as elaborações de Marx e os diversos marxismos, certamente o mundo teria uma outra cara, né? É legal ressaltar isso porque ninguém aqui está abrindo mão de fazer autocrítica, dizer, pô, a União Soviética tinha que ter tido um outro rumo do que ela teve, né? Cuba teria que ter um outro rumo do que de fato teve. Agora, o mundo seria outro, né, sem a inspiração dos marxismos, vamos dizer, do Marx diretamente, porque tem todas essas distorções e tal. Mas são casos específicos de marxismos aplicados a situações concretas, às quais tinha que se dar resposta, tá? Então, vocês compreenderam essa ideia de marxismos? Então, para operar logicamente com isso, nós vamos chamar
todas essas elaborações de boa e péssima qualidade de marxismos e vamos nos referir. O que nós vamos ler aí é o pensamento marxiano, ou seja, a obra do próprio Marx. Tá? Nós estamos nos referindo, quer dizer que nós vamos ter uma compreensão exata porque nós somos melhores do que todo mundo que tentou fazer? Não. Mas a gente está tendo, o esforço é de entender a obra marxiana, o pensamento do próprio Marx, tá? Com esse contexto e tal. E aí fazer a distinção de marxismo com marxismo. Então podemos dizer que o pensamento marxista ou os marxismos são essas tentativas de enriquecer, de fazer análise concreta de situação concreta, a partir das categorias de Marx, a partir do pensamento de Marx, algumas muito bem sucedidas e outras pessimamente sucedidas. Então podemos dizer que de fato algumas inclusive empobreceram essa tematização. Na educação física especificamente, né, Jorge, isso é muito latente, muito visível, né? Porque, veja só, aí as duas coisas influenciam. Vou dar um caso concreto para mostrar as duas coisas, a censura e os marxismos atrapalhando. Primeiro que o contato da educação física com Marx ele é feito indiretamente. Ele é feito por meio da educação. Então se tem muito nego aí que é marxista, você nunca tem lido Marx. O cara leu o Saviani, né? Leu o Paulo Freire, que aí é mais complicado ainda, né? Complicado não pela capacidade do professor Paulo Freire, mas porque ele faz uma análise juntando com o cristianismo, com a teologia da libertação, com a fenomenologia, né? Que aí fica mais difícil ainda de você compreender o que o próprio Marx pensou. Ou é feita por meio de Saviani. A educação física brasileira foi muito marcada por isso. O Lino Castellani, que veio aqui comigo falar, é um dos primeiros a elaborar sua dissertação de mestrado no programa de História e Filosofia da Educação da PUC, que era um programa dirigido pelo professor Saviani à época, e o que a gente chama de crítico superador, é esse o termo lá, né, do coletivo de autores, é na verdade uma tentativa de junção do Paulo Freire e do Saviani. Agora, quais eram as obras do próprio Marx, que seriam muito poucas? E isso não tira a grandeza da contribuição do professor Lino, né? Até porque é meu amigo e tal, né? Não. Ou seja, a educação física no Brasil, a história que não se conta, é uma revolução, por isso é da historiografia da educação física brasileira. O texto do Medina, esse de fato, com peso político, né? Se chamado Educação Física Cuida do Corpo e Mente, no sentido de mentira, é a monografia de final de curso de uma disciplina que ele fez no mestrado em educação. Pega lá o que ele fala de Marx, é praticamente nada, tem uns excertos lá dos manuscritos muito mal elaborados, e aí ele vai muito no Paulo Freire, vai no Saviani, as consciências, os níveis de consciência, que ele faz inclusive ele se remete, né, a referência que ele dá está equivocada no texto. Agora, um texto que tem um peso político muito grande. O Brasileiro e Seu Corpo é o resultado da dissertação de mestrado dele, História e Filosofia da Educação. Eu ouso dizer que é difícil contar a história da educação física brasileira, desse movimento renovador, sem contar também a história do mestrado em História e Filosofia da Educação da PUC de São Paulo. Outro livro importante, da Carmen Lúcia Soares, Educação Física, Raízes Europeias do Brasil, resultados da dissertação. Nosso contato, então, com Marx, ele vai se fazer de maneira indireta. Com boas referências. Você pega o texto da Carmen Lúcia, ela se refere muito ao Hobsbawm, do ponto de vista da história. Como sabemos, um grande marxista inglês, né? Infelizmente, também morto aí, né? Morreu faz pouco tempo. Mas, veja só, não é direto na fonte. Então, o fato de não ser direto na fonte já coloca sob dúvidas. Ou eu estou sendo muito radical, gente, em relação a isso. Não é? Ou seja, o contato com a obra original, ele é muito importante. Mas a Carmen Lúcia, ela também cita muito Foucault, né? O Foucault, ali, sim, é um ecletismo. Praticamente a base dela. Mas a história, ela se centra no Hobsbawm. Aquela parte inicial, ela se centra no Hobsbawm. Ela pega a discussão de história do Hobsbawm. Aí quando ela vai discutir a questão das determinações da corporeidade, ela vai para o Foucault para tratar de doença e tal. Então, ou seja,
é um ecletismo também operante na nossa área que não é pouca coisa. Eu falo assim, bom, coitada da Stephanie está aqui viajando, porque ela é da educação, da pedagogia. Na pedagogia a coisa não é muito diferente, entendeu? Então é difícil quem na educação lê o próprio Marx. O cara lê também o Saviani, lê também o Paulo Freire e tal. Mas a obra do Marx, propriamente dita, poucos leram, né? Por exemplo, o Luiz Niederz leu muito mais Marx do que o Saviani. O Saviani bebe Luiz Niederz, né? Escola, classe, luta de classe. A história disso aí eu conheço. Ele, num sebo de São Paulo, ele achou História, Classe, Luta de Classes, né? Aí dali ele foi ver as outras obras do Luiz Niederz, Pedagogia Progressista, Para Onde Vão as Pedagogias Não Diretivas, Alunos Felizes, aí ele vai trazendo. O Luiz Niederz é um sujeito que tem eu não sei se é falecido, não tenho essa informação. É um sujeito que tinha um controle muito bom da obra de Marx. O professor Saviani, aí o que ele faz? Ele vai adentrar nos textos do Marx, do Gramsci, né? Talvez seja na educação o leitor mais seguro da obra do Marx. O Libânio também influencia muito o coletivo. O Libânio, principalmente pela veia social, dos conteúdos, né? O Paulo Freire, pela veia do Paulo. Então, gente, o contato com a obra do Marx ele é complicado. Ele é complicado na nossa área por essa veia indireta e pela própria censura da obra, né? Por exemplo, nós só temos uma edição completa da ideologia alemã do século XXI para cá. Até então, o que a gente chamava de ideologia alemã, em língua portuguesa, era um capítulo sobre Feuerbach. Ah, isso muda significativamente a leitura que temos de Marx? Talvez não, né? Mas é indisponível para a nossa leitura. Na educação física, especificamente, posso falar de cadeira, que são muitos os que falam de Marx, mas não leram Marx, né? Não é pouca coisa, não. Isso gera um problema. Gera um problema porque, em geral, a via que o cara faz é a via do marxismo, né? Então, por exemplo, você pega textos, eu não vou dizer o nome dos autores, até porque está sendo filmado e vai... Mas você pega textos de importantes autores críticos aí da educação física, você vai dar referência, tem lá as lições de dialética, os cadernos de dialética da Martha Harneck, tem lá o Kopnin. O Kopnin, então, está em todo mundo é lugar, né? Então, o cara aprendeu o que é dialética a partir de um grande manualzão, né? E não do contato direto com a obra de Marx. Manual do marxismo-leninismo. Que tem um monte desses manuais. O do Kopnin, eu não lembro qual que é o título dele. Mas é assim, tem coisa de método. Aí, deixa eu ver um método, aí vai no Kopnin, ou então nas leis da dialética que a Martha Harneck listou lá. E aí você não vai ver nenhum texto do Marx com leis da dialética explicitamente colocadas. O Trivinos também vai dialogar. O Trivinos, esses ainda... não sei se o Trivinos é pior ou melhor que a Martha Harneck. Mas ele é muito ruim, né? Ele é muito ruim ali, porque é o seguinte... O cara faz assim, para falar de técnicas de pesquisa, ele põe lá o que ele acha que é a fenomenologia, o que ele acha que é o materialismo histórico dialético, e aí isso, olha, de método o cara fala para você orientando, você lê isso aqui e pronto, você já está... Né? O que empobrece a formação das pessoas. Então, avante aqui, né, a gente tem primado e estimular que a pessoa faça contato direto com o clássico, mesmo que isso seja mais difícil. Vocês viram que, embora seja um texto agradável, não é fácil não lidar com ele, não é? Então, acho que essas são as observações fundamentais para a gente partir para o texto propriamente dito. Essa distinção entre pensamento marxiano e pensamento marxista. Lembrar que esse pensamento marxista ele tem esse débito com a censura também. Então, quer dizer, algumas deformações se deveram a ter acesso a essas obras e outras. O que o Althusser fez ao final da vida ele tem um livro, vocês já viram como que chama? Minha Vida, alguma coisa assim. É um texto autobiográfico do Althusser. Vocês ouviram falar? Nesse texto ele diz que só leu 3 livros do Marx. O que deve ter de althuseriano? Pensou em se matar, alguma coisa desse tipo, não está escrito, porque... Aí o cara era o grande mentor e tal, e o cara diz, olha, né,
além de ter tentado assassinar minha... Não, isso aí não é mentira, né? É muito pesado, né? Eu só li três textos de Marx. E parece que ele diz, eu não li o livro, isso aí é de ouvir falar, hein, gente? Então, toma cuidado com isso aí. Não toma como verdade, né? Isso daí é de colegas que leram o texto. Ele diz no texto que, inclusive, leu 2, 3, não leu o Capital, né? Então, o que prejudica ainda mais a leitura dos estruturalistas, né? Então, essa aqui, ó, são aqueles nossos supostos para analisar o Marx. Só vou ler porque acho que eles já estão suficientemente debatidos, conversados entre a gente. Então, suposto. Teoria é a reprodução ideal do movimento real, tranquilo. Isso aí, que é o suposto materialista, sobre o qual a gente conversou. Que há no Marx uma nova teoria social, lembra? Logo no ponto de partida a gente falou o que é teoria e, portanto, por que é teoria social. Essa teoria social é constituída na trajetória intelectual do Marx, está claro ali, ó. Nós somos, tá vendo como ele está construindo a sua teoria social? Então agora nós vimos lá, ele teve contato com a economia política. Vamos ver como foi o primeiro contato aqui ao ver os manuscritos. Tal trajetória inaugurada em 42, no caso dos catadores de lenha. Tudo bem? Oi, desculpa, gente. Trata-se de uma trajetória acidental em meio a rupturas e continuidades, em meio a adesões e rompimentos. Então, ó, primeira crítica ao Hegel, lá inspirada no Feuerbach. Nos manuscritos já falou, que porra é essa? O cara acabou de falar mal do Hegel e agora já, entendeu? Idas e vindas, superação. Nesse sentido, ó, qual a preocupação dele? É muito menos de dizer, olha, eu citei o cara, falei que era que nem nós aqui, né? Pô, citei o Juarez aqui, aquela coisa da vaidade acadêmica. Agora o Juarez está errado, o que eu vou falar? O cara está se marimbando para isso aí. Ele está numa de, ó, eu quero entender aquele problema original. Por que a propriedade é antes que a vida das pessoas aí? Então, nisso daí eu preciso ver o que está por trás desse fenômeno. E aí eu vou me apropriar de categoria, vou fazer adesões. Então ele faz a crítica a partir do materialismo vulgar do Feuerbach e depois os manuscritos já está fazendo uma reaproximação por Hegel. Mas é uma reaproximação de outra ordem, porque agora ele já é um sujeito mais enriquecido. Tem-se como resultado a maior consignação escrita do pensamento ocidental. Entendeu? Assim, há quem diga que quem está em segundo lugar parece que é o Freud, né? O Marx tem mais que o dobro que o que o Freud escreveu. E parece que tem um tanto de material inédito, mas que não muda significativamente a compreensão que a gente tem do Marx, que nunca foi publicado para nenhuma língua. Parece que entre 70% e 80% da sua obra já está disponível para todo mundo. Existia um projeto entre a União Soviética e a antiga Alemanha Oriental, vocês já assistiram a Deus Lenin, né? Aquela Alemanha, de produzir a Mega, né? Que é a tradução de obras completas de Marx e Engels em alemão. Eu não me peça que eu fale que eu não vou conseguir. E ela estava prevista para 100 volumes, foram publicados 12, porque veio o fim da União Soviética, o adeus Lenin e tal, e aí esse projeto naufragou. Eles contrataram uma equipe de filólogos e tal para fazer a versão de toda a obra e tal, e não deram conta. Agora, esses 12 volumes não quer dizer que são os únicos 12 disponíveis no pensamento de Marx, é uma série de obras que foram publicadas fora da Mega e que estão disponíveis. Então podemos dizer que parece que cerca de 80% do que Marx e Engels produziram estão disponíveis para a leitura dos seres humanos. Tal resultado teve um acolhimento extremamente complicado em virtude das posições políticas que desencadeia. Está claro isso com o negócio da censura, da perspectiva revolucionária, não é? Tudo bem, gente? Tranquilo? Na atualidade, tal legado é entendido por alguns como ultrapassado e por outros como um fundamento universal. Então os nossos inimigos dizem, isso é coisa do passado, Marx não tem mais a dizer. E os nossos supostos amigos tomam isso como uma nova Bíblia. Aí ferrou de você. Então você fica entre o fundamentalismo e a crítica estéril, né? Então acho que a nossa posição, acho que mais fiel a Marx é ter uma posição crítica em relação a ele. Acho que aí nós vamos estar saudando, né? De ver o que é insuficiente, o que está superado e aquilo que é
que é fundamento para a batalha das ideias que a gente pretende enfrentar os nossos objetos na militância acadêmica. Há que se compreender a constituição dessa teoria a fim de livrá-la de suas distorções para analisar seus limites e possibilidades. Tudo bem? Quando você acompanha a constituição da teoria social de Marx, você tem condição de livrá-la dos seus limites e pensar as suas possibilidades. Tá? Os limites da história, dessa trajetória do arsenal categorial que ele vai se apropriar, que vai estar pronto, como nós vamos ver, em 1857, 58. Né? E aí, comparar com as condições contemporâneas. Né? Uma teoria tem efetividade, você pega a mesma, olha para o real e fala, pô, isso aqui me explica uma série de coisas. Né? Você quer genialidade maior do que a teoria do fetichismo de mercadoria? Vocês conhecem, não é? Ou não? Vou fingir que vocês não conhecem e vou falar, tá bom? O Marx diz que o resultado do trabalho alienado, que é a subsunção formal, a subsunção real, né, já faz com que o resultado do trabalho humano sejam as mercadorias. Né? E essas mercadorias, como foram produzidas de maneira alienada, elas vão ter sobre os homens como se fosse um feitiço. Né? Então o fetichismo de mercadoria é ao mesmo tempo a coisificação das pessoas, então as pessoas se tornam mercadoria, principalmente na expressão da produção material da vida social, isso é mais claro na questão da força de trabalho, né? Por um lado, e por outro lado as mercadorias estão no vida e movimentam relações sociais. Né? Aí são os inúmeros exemplos da propaganda de televisão, né, que se o Marx tivesse, imagina, ele ia dar uns 100 exemplos. Né? Os de carro, então, né? Eu lembro uma que era bem legal, do Palio, bem legal assim, entre aspas, que era assim, uma moça bem feia, que via um cara, ô Marcos e tal, aí ela vinha e falava, nossa, que carro bonito, ela punha o rosto dentro do carro, ela ficava bonita. Aí ela tirava o rosto, ela ficava feia. O cara era um bonitão dentro do carro. Aí ele saiu, ele era feio. Quando ele saiu do carro. Então olha a ideia de que é a mercadoria, que ou você tem estilo ou não. Né? Então olha como é operativo, né, o conceito, a categoria do fetichismo de mercadoria, o conceito de fetichismo de mercadoria. Para a gente entender. Aí o nego vai falar, quero estudar indústria cultural. Você quer estudar indústria cultural e não sabe o que é fetichismo de mercadoria, você está fadado. Lembra, tá aquele negócio do Zé Paulo. Sem o Marx vai ser difícil, contra ele você cancela. Né? Então não dá para você entender a mídia contemporânea e tal, se você não sabe sobre algo que foi sistematizado em 1867. O que é mais lamentável é que isso já não seja patrimônio de todos nós. Né? Essa constituição da teoria social de Marx, qual é vai ser a nossa aventura aqui? Trabalhar com esses textos. Com esses textos nós vamos dar conta disso. A crítica da filosofia do direito do Hegel, introdução, que nós vamos ver ainda hoje. A questão judaica, que eu dispensei vocês da leitura, entre aspas, quem quiser fazer faz, mas que eu vou trabalhar, os manuscritos econômicos e filosóficos, a ideologia alemã, Miséria da Filosofia, o Manifesto do Partido Comunista, o 18 Brumário, o prefácio e a introdução de 1857. Esses são os textos. Gente, então vocês percebem que nós vamos trabalhar uma obra fundamental que nem o Capital. Tá? Então nós vamos ver até a fase de 57, 58, em que Marx já tem o seu arsenal categorial. Tá? Só que não dispensa a leitura do Capital.